Olá galera bacana, vamos então com os nossos estudos de física, desta vez trabalhando com eletroestática. A eletroestática é um ramo da eletricidade que trabalha as cargas elétricas em repouso. Bacana? Bom, como é que a gente começa essa história? Todos os corpos da natureza podem estar positivamente carregados eletricamente ou negativamente, ou então ainda eles podem estar neutros. Por que isso? Vamos lá na origem então. No átomo. Pessoal, lá dos estudos de química, a gente lembra que o átomo pode ser representado, isto é, o modelo atômico, pode ser representado por uma bolinha, né? E estas órbitas aqui em volta deles. Bom, no centro do átomo, que eu chamo de núcleo do átomo, eu tenho os prótons e os nêutrons. E em volta deles, na eletrosfera, eu tenho as partículas chamadas elétrons. Tá ok ou não? Bom, convencionalmente, um próton tem carga positiva, um nêutron tem carga zero, e em volta, na eletrosfera, eu tenho os elétrons que têm carga o quê? Negativa. Que carga é essa, pessoal? Bom, um próton e um elétron possuem a mesma carga, chamada carga elementar. Embora um tenha sinal positivo, o outro tenha sinal negativo, o módulo dessa carga é o mesmo. E essa carga elementar eu posso chamar de Ezinho igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas volta para cá. Um átomo, normalmente, ele está no estado neutro, em termos de cargas. Isto é, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Então, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Uma cancela a outra, anulando a carga resultante, que fica nula. Tá? Pronto. Agora, um átomo pode estar positivamente carregado. Tá? Se ele estiver positivamente carregado, eu chamo ele de íon. Aliás, um átomo pode estar carregado. Se ele estiver positivamente carregado, eu chamo ele de cátion. Cátion. Tá ok? Se ele estiver negativamente carregado, eu chamo ele de ânion. Ânion. Isso não é muito comum em física, isso vem lá da química, mas só para você lembrar. Então, um átomo, quando ele não está no estado neutro, ele será um íon. O íon, se ele for positivo, ele será cátion. É só você lembrar que aqui no meio tem o sinal positivo, né? Cátion. E se ele for um ânion, que é negativo, é só tu lembrar que ele tem um N aqui de negativo. Ok? Então, eu tenho o cátion e tenho um ânion para representar um átomo positivamente carregado e um átomo negativamente carregado. Tá? Bom, então, em função disso, um corpo pode estar neutro na natureza. O que é corpo neutro na natureza? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Tá? Eu vou mudar esse Ezinho para você não confundir com o E da carga elementar. Tá? Vou colocar elétrons, um Ezinho assim. Tá? Beleza, vamos lá. Mudando ele aqui. Ok. Então, um corpo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Um corpo será positivamente carregado quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. E um corpo será negativamente carregado quando o número de prótons é menor que o número de elétrons. Como é que acontece isso, essa troca, né, esse desequilíbrio, um ficar negativo, o outro ficar positivo? Bom, vamos lembrar aqui do átomo, olha para cá novamente. Tá? Imagina um átomo no estado neutro. Então, teoricamente, vamos fazer um exemplozinho. Suponha que ele tem dois prótons. Para ele estar neutro, ele precisa de duas cargas negativas, dois elétrons. Tá ok ou não? Dois elétrons. O nêutron não tem carga, então ele não entra nessa conta. Tá? Então, olha só, aqui tem um átomo positivamente com carga neutra. Então, ele tem dois prótons e dois elétrons. O próton é positivo e o elétron é negativo. A gente sabe que a carga de cada um em módulo é igual. Então o que acontece? Neste caso, a carga total é nula, porque esse positivo com esse negativo corta, esse aqui com esse aqui corta. Bacana? Pronto. Agora, o que acontece se eu pegar, em vez de ter isso aqui, se eu pegar e retirar um elétron, né? E retirar um elétron. Vamos supor que eu tenho dois prótons e dois elétrons. E se eu retirar um elétron,
Por quê, professor? Por que retirar um elétron? Porque é o seguinte, pessoal, na natureza é mais fácil retirar um elétron da eletrosfera do que retirar um próton de dentro do núcleo do átomo. Retirar um próton dentro do núcleo do átomo exige uma operação difícil, tá ok? Que é quebrar o núcleo do átomo. Aí a liberação de energia é muito grande, isso é um processo complicado, não é fácil de fazer. Naturalmente é mais fácil perder o elétron, ok? Então olha só, se eu perdi um elétron, eu fiquei com duas cargas positivas e uma negativa. O que vai acontecer? Essa aqui vai cancelar com essa e vai sobrar uma carga positiva. Então eu terei um íon, isso é, eu terei um cátion. Tá ok? Eu terei um cátion positivo. Tá? Agora, e se eu acrescentar um elétron? O que vai acontecer? Tenho dois prótons, dois elétrons, aí eu venho e acrescento mais um elétron. O que vai acontecer? Bom, este com esse cancela, cancela, este com esse cancela, cancela, sobrou o quê? Uma carga negativa. Então, esse átomo é um íon, o quê? Eletricamente, negativamente carregado, eletricamente, tá ok? Ele vai ser um ânion. Bacana? Explicado, então, aí a introdução do assunto para nós entendermos por que os corpos ficam neutros, positivamente carregados ou negativamente carregados. Neste vídeo utilizaremos canudinhos de refresco, papel toalha e uma garrafa com água. Com esses objetos iremos demonstrar exemplos de eletrização por atrito. Quando esfregamos um canudinho com papel, fornecemos energia suficiente para a eletrização. Isso acontece pois o atrito do canudo com o papel é como se arrancasse elétrons de um dos materiais e passasse para o outro. O material que perdeu elétrons ficou eletrizado positivamente, enquanto o que recebeu elétrons ficou eletrizado negativamente. A prova de que o canudinho está eletrizado é que ele é atraído e fica grudado na parede. Quando um corpo está eletrizado com excesso ou com falta de elétrons, ele tenta reestabelecer o equilíbrio buscando se neutralizar. Por exemplo, se o canudo estiver carregado positivamente, ele atrai as cargas negativas da parede e por isso fica grudado nela. Se neutralizamos novamente suas cargas, passando a mão neste canudo, ele perde essa eletrização. A mesma experiência pode ser feita com outros materiais que sejam leves e isolantes, pois, como a força eletrostática da atração é fraca, a força-peso não pode ser muito grande comparada com esta força. Esse é o caso da bexiga, que ao ser atritada pelo papel também fica eletrizada. Assim, ela buscará seu equilíbrio grudando na parede ou atraindo fios de cabelo. Neste experimento, usaremos um eletroscópio, uma haste metálica pontiaguda, canudinhos de refresco e papel toalha. Com esse material, demonstraremos o processo de uma descarga elétrica, similar à que ocorre através do ar com o raio de uma nuvem carregada, só que em pequena escala. E também ilustraremos o poder das pontas de um para-raios. Iniciamos eletrizando um canudinho, atritando-o com papel toalha. Em seguida, aproximamos o canudinho carregado sobre a ponta metálica ligada ao eletroscópio, sem tocá-la. Logo, notamos que o eletroscópio se eletriza, ou seja, se carrega eletricamente sem que haja contato físico. Devido ao formato pontiagudo da haste metálica, a densidade de cargas induzidas é muito grande na ponta, criando um campo elétrico muito intenso entre ela e o canudinho. O campo elétrico intenso pode ionizar as moléculas que compõem o ar ao redor das hastes, o que as tornam condutoras de eletricidade. Dessa forma, pode-se eletrizar o eletroscópio através do ar por ionização. Este efeito simula o funcionamento de um para-raios, no qual o canudinho eletrizado faz o papel de uma nuvem carregada e o eletroscópio uma casa com um para-raios.